Números capítulo 20, Moisés, o homem que atravessa o Mar Vermelho, mas não atravessa o Rio Jordão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã em Cristo, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez em mais um episódio do Meditar. Eu peço que você flague lá no gostei ou não gostei. Por favor, faça isso. Se inscreva, ative ali o sino das notificações e compartilhe esse material. A intenção não é ficarmos conhecidos, não é angariarmos recursos porque esse vídeo não tem monetização. A intenção é que toda a mensagem que Deus nos dá, nós possamos compartilhar e levar Jesus mais longe para as pessoas. Amém? Então nós vamos lá para o Números capítulo 20. Ele conta uma história muito interessante porque nós vemos ali um episódio em que narra o motivo, a razão pela qual Moisés ele não consegue entrar na terra prometida. Ele atravessa o mar, né, para se libertar do Egito, e ele entra na rota do Êxodo, na rota ali da terra prometida. Mas ele não consegue passar, ele não consegue perdão para entrar definitivamente na terra que o Senhor havia prometido. O Mar Vermelho, ali no Golfo de Suez, um lugar onde os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, ele tem cerca de 20 quilômetros de largura. É por essa razão que nós vemos na Escritura que o povo levou uma noite inteira atravessando o mar. Diferente do que aparece aí nas produções, novelas e filmes, etc., aquilo não foi uma coisa rápida. Eram mais de 2 milhões de pessoas e a travessia levou em torno de uma noite inteira, né, para ser realizada. Por isso, então, nós vemos que foi um ato muito poderoso e uma experiência muito marcante. Mas o Rio Jordão, em contrapartida, a sua margem tem cerca de 18 metros de extensão. E por que isso acontece? Por que Moisés ele não consegue entrar na terra prometida? O Rio Jordão ele faz esse limite pelo caminho que os israelitas vieram traçando, saindo do Egito. Eles tinham que passar pelo Rio Jordão para dar entrada efetivamente na terra prometida, mas eles não conseguem. Moisés não consegue fazer isso. E por quê? Porque ele fere a rocha quando Deus havia dito para que ele falasse a rocha. Nós conhecemos isso. Mas por que razões, por que motivo Moisés fez isso? O livro é o livro dos Números, o capítulo é o capítulo 20. E diz assim: não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste esta congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui? Então Moisés vai interceder pelo povo e Deus vai dizer: chama as pessoas na frente dessa tenda, dessa rocha, e fale a rocha, e eu vou prover a água para vocês. E o que aconteceu na sequência é que Moisés, ao invés de falar a rocha como Deus havia instruído, ele reúne o povo, e então ele fere a rocha 2 vezes ali com o seu cajado, e a água então flui para descender o povo. E aí, logicamente, Deus vai reagir a isso, e basicamente o que acontece? A razão pela qual ele perde o acesso à terra prometida acontece, nós vemos logo isso no verso 12, na sequência. E disse o Senhor a Moisés e a Arão, verso 12 do capítulo 20: porquanto não crestes em mim para me santificardes aos olhos dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que vos tenho dado. E uma coisa que chama a atenção, quando paramos para pensar um pouquinho, Moisés, o homem mais manso da terra, um homem obediente, um homem de fé,
atravessa o Mar Vermelho, mas não consegue atravessar o Rio Jordão. E isso acontece por uma única falha, por uma única razão. Moisés não entra na Terra Prometida por causa das pessoas. São as mesmas pessoas que ele guiou durante 40 anos, que ele descedentou, que ele conduziu, que ele orientou, instruiu, que ele alimentou por 40 anos. Mas é por causa delas, por causa do comportamento delas, que ele não entra na terra. Mas, na verdade, não seria nem por causa do comportamento delas, mas pela resposta ao comportamento delas, a resposta que Moisés teve, que ele acabou ficando impedido, ele acabou cometendo a sua falha, né? Então, na verdade, não são as pessoas que nos tiram do caminho da terra. Pense isso hoje, trazendo para a realidade da nossa vida, porque nós estamos numa peregrinação para chegarmos na nossa terra prometida, no nosso céu, no lugar do nosso descanso com Deus. Não são as pessoas, na verdade, que nos tiram do caminho da terra, né, da promessa, mas é isso que nós falamos ainda agora. É a reação decorrente do comportamento das pessoas que pode fazer com que nós percamos a nossa terra prometida. Num momento ali, um momento do ministério de Moisés, uma falha. E se a gente parar para pensar, as pessoas elas têm algum poder para nos afetar. Elas têm um certo poder, não todo o poder. Mas as pessoas podem afetar a nossa vida de forma positiva ou negativa. Elas podem nos atrapalhar. Elas podem nos desencorajar, nos desestimular. Elas também podem nos fortalecer. Elas podem nos ajudar. Elas podem nos ajudar a avançar, nos encorajar. Né? Mas como isso vai repercutir na nossa vida, isso é um problema nosso. Esse é um problema meu, é um problema seu. Né? Eu posso ser afrontado, eu posso ser desafiado, eu posso ser desrespeitado, mas a minha resposta a isso, essa é um problema meu. E é isso o que faz toda a diferença. Então, quando Moisés ele perde a terra, a gente sabe que foi por causa das pessoas. Está explícito no texto. Mas por quê? Porque elas perturbaram tanto, encheram tanto a paciência de Moisés, que simplesmente ele acaba perdendo a noção e acaba fazendo aquilo que Deus mandou que ele não fizesse. Mas olha só uma curiosidade, se você pegar o capítulo 20 de Números e olhar ali 2 versos antes, o capítulo 20, no verso 1 e verso 2. Olha o que diz assim, a palavra. E no primeiro mês, toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. E ali morreu Miriam e foi sepultada. Não havia água para a congregação e o povo se ajuntou contra Moisés e contra Arão. A irmã de Moisés morreu. Miriam morreu. Moisés não recebeu nenhum abraço, nenhuma palavra de consolo. Ninguém orou com ele. Ninguém enlutou com ele. Ninguém chorou com ele. Nada. No dia em que Moisés perdeu a terra prometida, a irmã dele morreu. Não houve uma palavra de consolo. E Miriam, ela é muito mais do que apenas a irmã de Moisés. Miriam, ela é basicamente a pessoa que iniciou o seu ministério como um todo. Lá no Nilo, pensando lá naquela história do Nilo, Moisés naquele cesto, um bebê, Miriam talvez tivesse ali, 10, 11 anos, e ela ali acompanhando aquele cesto no Nilo, e aquela coisa toda com a filha de Moisés, de Faraó. Leia um texto lá em Êxodo que você vai conhecer, já conhece essa história. Se não fosse Miriam, Moisés teria morrido. Moisés teria morrido. Quando Moisés atravessa o Mar Vermelho, é Miriam que pega um tamborim e vem ali dançando e cantando: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Então, assim, é ela que principia o ministério de Moisés. E o que as pessoas fazem diante da morte dela? Nada. Elas não falam nada. Então, para você que é um líder, que tem um chamado estratégico, minha mãe é uma líder de intercessão. Muitas pessoas têm cargos de liderança. Eu digo a você, não espere nada das pessoas. Você que está se esforçando na obra de Deus, para fazer a obra do Senhor por prazer, por ânimo, alegria, querendo servir, você sempre vai ouvir uma palavra para te desencorajar. Mas olha, não espere reconhecimento das pessoas, não espere, mesmo às vezes até no círculo mais íntimo, não espere uma palavra de reconhecimento. Aprenda a se contentar somente em Deus. As pessoas, na sua maioria, elas estão interessadas naquilo que você pode dar, naquilo que você pode gerar. Ela não se interessa com a sua família, ou com as suas dores, né? Mas sim no que Deus, através da sua vida, pode dar a elas. Por isso, a nossa vida em ministério só deve depender de Deus. Só deve depender de Deus. No dia em que Moisés perdeu a terra, a sua irmã morreu. E ninguém, nenhuma pessoa chegou para Moisés para consolá-lo. Então fica mais fácil a gente entender a reação daquele coração, sofrendo e diante de tanta pressão. Por que Moisés fez aquilo? Leve a sua vida e ministério adiante e não espere nada de ninguém, mas somente em Deus, porque Deus, ele é suficiente em tudo para nós. A filosofia diz assim: a expectativa é a mãe de todas as frustrações. O que significa que quando a gente espera demais e alguma coisa não acontece, a gente se frustra na mesma proporção, ou talvez até mais do que a nossa expectativa. Então não espere nada das pessoas. Espere em Deus, porque Ele nunca vai te frustrar. Tem uma história, para concluirmos aqui, de um casal de missionários. Eles serviram por mais de 40 anos. Então estavam voltando do campo para findar o seu tempo ali, já se aposentarem das linhas de frente da obra, já estavam idosos. E então eles imaginaram que quando chegassem, na perspectiva deles, quando nós chegarmos no aeroporto, com certeza, 40 anos na frente da obra missionária, deve ter uma recepção calorosa nos esperando lá. E quando eles chegaram, não tinha ninguém. Então, o esposo falou para a esposa: não, provavelmente estão aguardando a gente lá na casa missionária, lugar onde nós vamos ficar o restante dos nossos dias. Devem ter preparado uma festa surpresa. E eles foram, pegaram um táxi, chegaram lá na casa missionária, e quando chegaram lá, não havia ninguém. Nada. Então, o esposo, assim, triste, ele falou assim para a esposa: poxa, eu achava que depois de tanto tempo, quando a gente chegasse em casa, a gente seria recebido e haveria uma festa. Então a esposa, com sabedoria, chegou até perto do marido, sentou do lado dele, colocou a mão na perna dele e falou assim: mas nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Tenha cuidado com a sua obra e com o seu ministério. Olhe somente para Jesus. Deus te abençoe.